Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio no Casa da Oliveira com uma convidada que vocês já conhecem, com a Bruna. A Bruna já esteve aqui com a gente outras vezes, contando um pouco sobre o casamento dela, as dificuldades, né, da vida a dois e como eles passaram por um processo até ao amadurecimento. E hoje ela veio compartilhar com a gente algo tão assim que muitas mulheres vivem, Sim. né, mas às vezes não sabem explicar aqueles momentos da maternidade, né? Explicar o porquê que às vezes esfria o relacionamento, depois os filhos, explicar porque a mulher ela se perde um pouco na identidade, quando vem os filhos, e como se encontrar, se reencontrar nesse caminho, porque a gente acredita que quando nasce um filho, nasce uma nova versão de nós. E a Bruna, ela tem 3 filhas, ela vai falar um pouco para vocês sobre a experiência dela, e ela tem muito azeite para derramar aqui hoje, para tanto sobre a vida pessoal dela, quanto para fortificar a fé de vocês e firmar ainda mais a identidade da fase que Cristo está fazendo vocês viverem. Porque muitas mães, às vezes, né, se sentem naquela fase invalidada, desvalorizada, por achar que agora virou mãe, por achar que agora a vida dela parou, mas eu tenho certeza que você não é a única que pensa assim, não é a única que passou por essa crise, e é justamente por isso que eu trouxe a Bruna, para ela compartilhar um pouco da vida pessoal dela e derramar esse azeite aqui hoje para vocês. Amém. Prazer, né, estar aqui de novo. Da outra vez a gente falou sobre casamento Foi. e rendeu bastante assunto. E hoje não vai ser diferente, porque a gente vai falar sobre maternidade, né? Uhum. Meu nome é Bruna, né? Vou me apresentar, já me apresentei da outra vez, mas sou casada com o Charles, tenho 3 filhas, uma de 3, uma de 8, uma de 3. Então aí tô nessa fase da maternidade, Fases diferentes, fases né? diferentes, que exigem, Sim. né, para cada filha exige uma mãe diferente. Então, tô nessa transição de me encontrar também dentro dessa nova fase da maternidade, né? Com uma filha adolescente. Mas eu gosto muito de falar sobre maternidade. Eu acho que o Senhor derramou sobre a minha vida, né? Uhum. Sobre a nossa casa, sobre o meu lar, essa vontade de falar sobre casamento, sobre maternidade. E eu acho que hoje em dia falta um pouco de mulheres de verdade falando sobre isso. Sim. Então é um prazer, né, estar aqui hoje para falar de algo que eu gosto muito e que é a minha vida, né, meu dia a dia, Nada mais fácil do que falar daquilo que a gente daquilo vive, que a né? gente vive. Eu falo que a gente tem que Exatamente. pregar justamente aquilo que nós vivemos. Sim. Mas eu queria começar assim, te pegar um pouco de surpresa, uma pergunta até um pouco polêmica. Você vai responder ela, depois você vai decorrer sobre a tua vida. Tá bom. O que você acha daquela frase que fala assim, ó, eu amo ser mãe, mas eu odeio a maternidade? Qual que é o seu ponto de vista sobre essa frase? Eu acho que ser mãe e a maternidade, elas caminham junto, não tem como separar uma coisa da outra. Se Uhum. você é mãe, você tem que amar a maternidade. Sim. Não que ela seja fácil, né? Eu acho que eu tenho uma frase que eu falo muito, que é assim, ó, mães não gostam de mães. Não, verdade. Porque a maior dificuldade de uma mãe é lidar com outra mãe que pensa diferente. Porque nós temos dificuldade de lidar com pessoas que pensam diferente da gente. E na maternidade tem muito isso, né? A mãe que gosta de prezar pelo sono, a mãe que gosta de prezar pela alimentação, a mãe que gosta de prezar pela rotina, aquela que não gosta de ter rotina, enfim. E dentro disso a gente acaba se alfinetando muito. Então eu acho que essa frase diz muito mais sobre isso. Eu amo ser mãe, mas não amo a maternidade. Porque junto com a maternidade vem uma carga, vem uma cobrança, vem, né, a mãe ideal, uma expectativa gerada sobre isso. A mãe ideal que não existe, né? Existe aquela que você consegue ser para o seu filho, porque a filha da Samila, o filho da Samila não é o mesmo da Bruna. Então, Exatamente. assim, eu não gosto muito dessa frase, né? Ah, eu amo ser mãe, mas não amo maternidade. Porque as duas coisas caminham juntas. Não tem como você amar ser mãe e você não amar o que vem junto com a maternidade, por mais É. difícil que É seja. como se falasse assim, ó, eu amo essa criança, mas eu odeio servi-la. É, Porque o servir nada mais é do que você entregar o seu tempo, entregar exatamente. o seu melhor, o seu serviço, a Exatamente. sua presença. E às vezes você estava acostumada a ter tudo isso para você, ou às vezes para você e para seu É, marido, ou às vezes para você e para suas amigas. Mas você ama ter aquela criança, sim. você ama o título de ser mãe e falar, olha só, eu gerei uma vida. Uhum. Mas você quer anular o servir na vida daquela É a criança. mesma coisa que tu falar, eu amo o casamento, mas não amo ser esposa. Não, Não não faz muito sentido, condiz, eu não também faz discordo dessa sentido, frase, assim, eu sabe? acho que, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vi essa Sim. frase, inclusive, na internet, cuidado com as influências que a gente anda tendo, como você falou, uma mãe
Às vezes compete com outra. E são realidades diferentes. Por coisas tão Mas insignificantes, né? comparar a ser mãe com maternidade, realmente. Eu quis dar essa introdução já, Sim. porque trazer Eu a mulher que é amo a toda- maternidade. Eu acho que ela me transformou. Uhum. Eu não me reconheço mais dentro dela, mas isso foi bom. Sim. Não por um lado ruim. Eu vejo que muitas mães falam assim, ó, a maternidade me mudou, eu não reconheço mais quem eu sou. E graças a Deus que eu não reconheço mais quem eu sou. Porque Sim. aquela Bruna lá de trás, de 15 anos, de 13 anos atrás, né, que minha filha mais velha tem 13 anos, não é o mesmo de hoje. E graças a Deus por isso. Com a maternidade eu amadureci, com a maternidade eu me tornei mais leve, mais paciente, mais obediente a Deus, né? Eu me tornei uma mulher mais sábia, menos egoísta, porque quando é até meio polêmico falar isso, mas quando você não é mãe, parece que você é meio egoísta, porque Mas é você mesmo. vive a sua vida pra você. Eu falei sobre isso né? ontem, inclusive, porque assim, eu até falei é um pouco polêmico, mas eu não consigo me inspirar em mulheres que não são mães. Porque não é a nossa realidade, a Sim. nossa rotina. Mesma coisa que, às vezes, não desmerecendo o serviço de ninguém e a função de ninguém, mas aquela mãe que tem um filho é diferente daquela mãe que tem 2, que tem 3, Sim. que tem 4, porque são funções diferentes, né? A que tem um filho, ela consegue ter, talvez, uma leveza, e a mulher que ainda não é mãe, ela realmente não sabe. Não sabe nada. Né? Então, quando às vezes eu vejo uma mulher grávida, o meu papel com ela é primeiro fazer com que ela ame a maternidade. Sim. Né? Porque eu vejo que muitas mulheres, né, quando vê uma mulher grávida, nossa, tu não sabe que triste que vai ser tu não dormir. Porque tu não vai conseguir dormir. Porque é terrível amamentar. Então, elas passam só a parte terrível da maternidade e não enxergam beleza nisso. Então, eu enxergo beleza. E eu gosto de falar sobre maternidade porque me transformou. Quem eu sou hoje, eu sou uma por Deus, mas porque ele usou a vida das minhas filhas para me transformar. E assim, você foi muito nova, né? Bem Você nova. casou nova. Eu e casei logo com em seguida- 19 e fui mãe com 19. Olha só. E Bem conta ali nova. pra gente como que foi essa experiência, como que você... porque assim, 19 anos é muito nova. E é muita responsabilidade para uma mulher sem muita bagagem de maternidade, né? Eu vejo, sim, que tem muitas mulheres hoje que são mães novas também. Eu era uma menina muito madura, porém eu era uma menina. Então, assim, foi muito difícil eu ingressar num casamento e já engravidar. Foi bem complicado no começo. Claro que não aconteceu dentro dos nossos planos, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu falo pro Charles assim, que se Deus não tivesse nos dado a Valentina, talvez a gente não estaria nem casado ainda, porque a maternidade e a questão familiar nos uniu muito. Foi difícil, não vou dizer que não foi difícil, porque eu tive que conciliar o casamento com a maternidade. E isso foi complicado. E você compartilhou, inclusive, no episódio anterior, como que você estava aprendendo também a ser esposa. Então, assim, eu casei. Eu sempre quis casar cedo. Sempre falei pra minha mãe, vou casar cedo, vou ter 4, 5 filhos. E sempre foi um plano meu ter uma família. Desde os meus 13, 14 anos, e eu enxergo muito isso nas minhas filhas, que elas falam também, eu sempre falei que eu ia casar, que eu ia ter filhos, vários filhos, casa cheia. Só que falar é uma coisa, mas quando tu experimenta... Na prática, né? Então, assim, quando eu casei e deu 6 meses, eu engravidei, 6 meses é pouquíssimo tempo para você se conhecer no casamento, né? Então, assim, eu tava vivenciando uma nova versão, que era de esposa, e junto com isso eu tive que vivenciar a maternidade. E foi complicado, porque, assim, minha gravidez eu enjoei muito, passava mal todos os dias, era imatura, não sabia lidar com tudo, com o corpo, não entendia o fato de ter uma criança, o que aquilo ia influenciar na minha vida, né? Então, assim, eu fui pro hospital, ganhei a Valentina, vim pra casa, e agora? É minha, não tem como devolver pra ninguém. Então, assim, esse começo foi muito difícil. A minha mãe me preparou para o casamento, ela me preparou para a maternidade, né? A diferença que eu tenho de idade pro meu irmão é 15 anos. Então, assim, eu fui meio que mãe dele também. Meu Deus. Então, assim, eu amava cuidar dele, eu amava ficar com ele, acordar de madrugada, E eu acho que até por isso que eu engravidei cedo, porque eu senti muita falta quando eu casei. Mas uma coisa é você cuidar do seu irmão, outra coisa é você ter a responsabilidade de cuidar do seu filho. Sim. Então, quando a Valentina nasceu, foi, assim, impactante pra mim vivenciar o casamento com a maternidade junto, assim, sabe? Mas me forjou muito.
me forjou muito, assim. E nesse processo... Tive que amadurecer rápido, sabe? É nesse processo que você compartilhou um pouco no episódio anterior, né? Sobre essas dificuldades dos temperamentos diferentes no casamento. Muito diferente. Né? O Charles, né? A gente é muito diferente na personalidade. Eu sou muito mais estressada, nervosa, impaciente. E ele é uma pessoa super fácil de lidar. Eu vi isso que vocês postaram. Amor, o que você... Só gritaria. Só gritaria. O que tu não gosta de mim? Que tu grite. É só o que ele não gosta. O resto, sabe? Que no caso eu faço direto. Né? Então, assim, eu sou muito intensa. E eu sou muito pra frente, muito... Sabe, tudo é pra ontem, tudo que eu vou fazer é pra ontem. Se eu resolvo fazer uma coisa agora, eu sou muito intensa. E ele já era todo na paz e amor, devagar. A gente se alfinetou muito na questão financeira, a gente se alfinetou muito na questão sexual, enfim, toda essa parte foi bem complicado, pelas educações diferentes. Eu fui criada dentro da igreja, mas com religiosidade. E ele foi criado no mundo com muita liberdade e libertinagem. Então, assim... quando a gente casou, a gente se chocou nisso. E aí, pra você tudo era pecado. Tudo era pecado. E pra ele, nada, né? Aquela coisa. Então, ele veio de um mundo totalmente promíscuo e eu vim de um mundo totalmente religioso. E pra gente se encontrar nisso foi difícil. E quando tava começando tipo assim, ó, tá começando a dar certo, aí eu engravidei. E como que foi esse processo, assim, depois que a Valentina chegou? A questão, assim, da mentalidade do casamento, da rotina, né? Sim. De se deparar com essa rotina, essa comparação, às vezes. Porque eu acredito que as amigas que você tinha naquela época, talvez não estavam vivendo a mesma Não estavam vivendo a mesma fase. Algumas não tinham nem casado, nem namoravam ainda, né? Pra mim foi, assim, ó, muito difícil eu me encontrar nisso. Eu vinha sonhando em casar e ser mãe, mas quando aquilo veio de encontro comigo, eu falei assim, não é essa vida que eu queria, sabe? Eu fiquei chocada, assim. Só que, ao decorrer do tempo, eu vi que eu só precisava ser a mãe que a Valentina precisava, não o que a expectativa dos outros tinham ao meu respeito, sabe? Porque às vezes eu sou uma pessoa que eu olhava muito pros outros, tipo assim, o que o outro pensa, o que o outro, né, fala ao meu respeito. Sempre me importei muito com isso. E aí eu fui uma mãe nova, então todo mundo falava, né, nossa, recém-casada. Chuva de palpites. Chuva de palpites. Ainda sendo filha de pastor, né, mais ainda, né. E aí eu precisei olhar pra dentro da minha casa, olhar pra minha filha e falar assim, não, eu tenho que ser a mãe que a Valentina precisa, não o que as outras pessoas falam sobre isso. E foi difícil, não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil. Hoje, eu tenho que voltar atrás em algumas coisas, porque eu não tinha ideia sobre sono, eu não tinha ideia sobre alimentação, eu não tinha ideia sobre rotina, eu tinha ideia sobre amor, eu amava muito e me dedicava muito em amor. Eu fui sempre muito presente, porque eu tenho isso comigo. A filha é minha, a responsabilidade é minha, então assim, ó, eu parei de trabalhar, eu fiquei focada na Valentina, eu amamentei ela 3 anos, eu cuidei da parte dela emocional, eu dei tudo de mim, mas hoje eu vejo que eu errei muito. Às vezes corrigia quando não precisava, eu não tinha paciência nenhuma, eu tinha 19 anos, eu não tinha paciência. A mãe que eu sou hoje pra Caterine não é a mesma que eu fui pra Valentina. Porque hoje eu tenho 34, eu tenho paciência. Eu falo que hoje eu não tenho a disposição, mas eu tenho a paciência. E quando eu tinha 19 anos, eu tinha disposição, porque podia dormir 4, 5 horas da manhã, mas eu não tinha paciência. Então eu tinha o pavio muito curto, qualquer coisa dela me estressava, qualquer bagunça na casa me estressava. Aí assim, batia quando não precisava, dava castigo quando não precisava. Então no decorrer do tempo, eu fui tentando me encontrar com a Valentina. Porque a Valentina é a filha que tem a personalidade mais parecida comigo. E choca, né? Então, assim, a filha que tem a personalidade parecida contigo te choca. Então, até hoje, eu tenho que retomar alguns lugares que eu perdi com ela, sabe? Mas por inexperiência mesmo. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que foi a forma que Deus usou para fazer com que eu me encontrasse, porque eu era muito perdida dentro de mim, dentro das minhas emoções, das minhas carências, sabe? É justamente nessa linha tênue, assim que você compartilhou agora, que eu vejo nascer uma mãe. Exatamente. E é por isso que eu falo, é muito difícil eu me inspirar em alguém que não é, porque é essa linha que separa uma menina de uma mulher. De uma mulher.
Porque a mulher, ela reconhece que ela erra. Às vezes, a menina, ela não reconhece. Exatamente. A mulher, ela reconhece que ela tá aprendendo também a ser mãe. É tudo muito novo, né? E eu Foi acredito que muito todo novo. mundo que passa pela primeira experiência, você tá mudando de nível, Uhum. né? Deus está te dando uma autoridade pra você acessar coisas que você não podia acessar Sim. antes. Assuntos que você pode tocar hoje que você não podia acessar antes, né? Uhum. E então, é uma autoridade nova que você pode ter É. naquele tempo. E assim, o primeiro filho, ele experimenta coisas de você que talvez os outros não vão experimentar. Mas eu falo muito, não para no primeiro filho. É. Não para no primeiro filho, porque no primeiro filho é tudo muito Uhum. intenso. Você erra bastante, você fica desesperado com qualquer choro, com qualquer coisa, não deixa cair no chão. Ou às vezes, né, como eu era uma mãe nova, eu era muito relapsa com algumas coisas. E hoje eu protejo mais a de 3 anos, assim, do que quando eu protegia. Mas não é porque realmente eu não sabia como fazer. Só que eu falo, não pare no primeiro filho, porque assim, você vai amadurecendo muito e a maturidade traz experiência e vai deixando a maternidade muito mais leve. Eu era uma mãe muito mais sobrecarregada com um filho do que agora com 3. Porque tem essa cobrança também, né? Exato, a gente fica mais leve. Uhum. Hoje eu sou mais leve. Não é qualquer coisa que tira minha paciência, não é qualquer coisa que me tira do sério. Você já deixa relevar algumas Já coisas, algumas releva sujeiras, algumas coisas. bagunças. Hoje a bagunça já não me preocupa mais tanto, a sujeira, Uhum. o sofá riscado, a parede riscada, o shampoo que ela joga no ralo do banheiro. E com a primeira filha era tudo muito intenso. Qualquer coisinha que ela saía daquela educação que eu tinha planejado para ela, eu já perdi o meu controle. Então, assim, de verdade, a maternidade fez com que eu tivesse mais domínio próprio, assim, sabe? E você compartilhou um pouco sobre a Valentina, ver você sendo mãe da terceira filha agora. Sim. Você acha que teve algum momento essa comparação? Ó, comigo você não fez assim. Ah, tem, né? Tem, né? Eu acho que é natural, porque assim, ó, primeiro que ela tem 13 anos. Já tem um Né? já Já é tem. adolescente, né? Segundo, que eu falo muito pra ela, ela soube o que é ser filha única. Ela foi a única filha que sabe o que é ser filha única. E foi por quantos anos mesmo? Foram quase 6 anos, 5 anos e meio. Uhum. Eu tenho. É muito engraçado, porque quando eu conto isso pros outros, eu tenho 3 filhas. E a diferença delas é 5 anos e meio de cada uma. E nenhuma das 3 foi planejada. E foi certinho, ó. E todas as 3 têm um nome com 9 letras. E também não foi planejado. Então, assim. Deus e as suas, né, peripécias. Mas, assim, foi... É muito comparativo. Ela fala, às vezes, mas tu tem mais paciência com a Caterine. Porque se fosse na minha época. É claro que ela não lembra muita coisa, porque ela tinha 5 anos. Mas é natural, né? Então, é natural. E eu falo muito pra ela, assim, filha, você experimentou o que era ser filha única. Você foi amada sozinha. O colo era só pra ti. As coisas eram só pra ti. O amor era só pra ti. E eu entendo que dividir isso é difícil. Mas quando a Charlotte, que é a filha do meio, que tem aquela polêmica da filha do meio, que eu também não concordo. Qual polêmica que é essa? É que todo mundo fala, né? Tipo assim, tu vai falar alguma coisa, quantos filhos tu tem? 3. Qual é a pior personalidade? Um exemplo. A do meio. Mas é porque é filho do meio. O filho do meio, ele fica abandonado. Porque o filho do meio, o mais novo fica com um, o mais velho fica com outro. E o filho do meio fica perdido ali entre os dois mundos. Eu ouço muito isso. E eu repreendo na hora. Eu repreendo, eu já falei, sai, tá amarrado em nome de Jesus, minha filha não tem isso. E até porque a Charlotte, que é a minha filha do meio, ela é uma filha que a gente se dedica muito pra ela. Por ela ter uma personalidade mais forte, mais difícil, não se contenta com qualquer coisa. E por ela ser a filha do meio, ser mais carinhosa, mais manhosa, a gente se dedica mais a ela em amor, porque ela é do toque. Então, assim, eu não acredito quando falam isso e não aceito e repreendo, porque eu não acho que... Acho que cada filho tem um lugar especial no coração de uma mãe. Eu acho que não existe filho predileto, mas existe filho que acessa melhor o teu coração, de certas formas, né? Tem aquele filho, por exemplo, que ele dá mais trabalho numa área e não dá em outra. Tem aquele filho que ele tem a mesma linguagem de amor que a tua, então acaba sendo um pouco mais fácil. Aquele que talvez tenha a personalidade um pouco mais forte, mas ele também é usado por Deus para te esticar mais. Eu falo que a minha filha do meio ela é usada por Deus para me esticar, para me alongar, porque ela me tira da zona do conforto. É muito fácil tu lidar com um filho que é sempre sim, senhor, não, senhor, tudo bem, mamãe, né? Aquele filho que pra tudo tá tudo certo. É mais difícil tu lidar com aquele que fala, não vou fazer, não quero, agora eu não quero, não vou. Ou começa a chorar, ou faz um escândalo no mercado, ou se joga no chão. É mais difícil tu lidar com esse filho. Ele vai te esticar mais, ele vai te... E a Charlotte era essa filha, né? Então, voltando lá no assunto da Valentina, é normal ter isso, né? E
a gente vai lidando, assim, dia a dia, vai tentando preencher o potinho de cada um, né, naquilo que a gente... Eu também acredito que não existe, assim, essa de filho favorito. Porque eu tenho Não. mais de 5, um bebê tem 1 aninho e 2 meses. E a gente sempre pergunta isso pros nossos pais, não sei se você chegou a perguntar, né? Sim. Eu perguntava assim, quem que você ama mais? Eu sempre disse que era eu, né? Fala assim, eu tenho certeza que eu sou a filha favorita. Eu e mais 2 irmãs. Quem que é a filha favorita? E eles falavam, não existe essa de filha favorita. Mas hoje eu entendo que realmente o amor é o mesmo. É o mesmo. É igual, é o mesmo sentimento, é a mesma proteção. Só que o que muda é o temperamento. Tem temperamento que é compatível com o seu. E tem temperamento que vai te Tem esticar filho que acessa mesmo. melhor o seu Sim. coração, aquele filho que tá mais disponível, que você pede uma coisa, ele faz. Com certeza, esse vai ser um filho mais próximo, né? Então, assim, eu tenho 4 irmãos, né? E acaba que eu moro perto da minha mãe, na mesma cidade, não trabalho no meio secular, não trabalho fora. Então, eu tenho mais disponibilidade de estar servindo, de estar com eles, de estar, né? Meu marido trabalha com meu pai, então a gente acaba tendo mais disponibilidade de estar junto, mas não significa que eu sou a favorita, só que eu estou mais disponível. Sim. Eu tenho um acesso melhor. Meu pai sempre fala assim, ó, que o acesso do coração do pai é o filho que toma. Porque tem aquele filho que não pede nada pro pai, que ele, né, não vou incomodar. Não. E tem aquele filho que, como eu, que pede tudo. Por quê? Porque eu entendo o meu lugar como filha. Então... Eu vi uma pregação do seu pai, acho que apareceu pra mim no TikTok, falando sobre isso. Foi essa semana, eu ia até te mandar. Ele falou, eu tenho uma filha. Eu sou reconhecida como a filha folgada. Não, assim, eu Bruna tenho é a a filha Bruna. folgada. A Bruna, ela consegue meu carro, ela consegue minhas coisas. E meus irmãos assim, não, vou pedir o carro do pai, porque o pai não gosta de emprestar o carro. Eu falei, não, eu vou pedir, o máximo que eu vou ouvir eu não. Sim. Então, assim, eu tenho essa liberdade. Eles construíram, não, eu construí. Então, acaba que eu tenho mais acesso. E eu falo isso para minhas filhas. Aquela que é mais desinibida para pedir, para ganhar o nosso coração, ela acaba tendo mais acesso. Sim. E sabe? aquilo, achei até interessante essa parte da pregação dele, porque ele fala assim, ó, assim é Deus com nós, porque já tá tudo liberado para vocês, mas tem filho que não quer acessar. É nossa herança, né? Sim. Mas você precisa acessar. Sim, aí fica aquele outro filho que não vou, porque, né? Mas o filho já sabe que é dele, vai lá e acessa. Exatamente. Eu achei muito legal. Gente, olha só, ele tá falando, e é um vídeo antigo, super É antigo. bem antigo, é bem antigo. Às vezes eu ia em algum lugar e o pessoal, tu é a Bruna, filha folgada? Eu falei, porque ele fala assim, a Bruna é folgada. A Bruna chega lá e pega as coisas e não devolve. Mas porque realmente eu sempre tive essa liberdade de entender que eu sou filha. E eu falo isso muito para as meninas, vocês são filhas. Mas o nosso coração, quem vai acessar é vocês. A gente vai amar todas iguais. Mas aquela, claro, que serve mais, que, né, que é mais compassiva, tem mais compaixão, que honra mais, ela vai ter mais acesso, né? Inevitável. E, Bruno, eu vou começar a fazer algumas perguntas agora para você ajudar também as mães que às vezes passam por essa dificuldade temperamental dos filhos, né? Essa fase de lidar com um, saber lidar com o outro. Mas começando entre as mães, assim, por que elas se comparam tanto, uma mãe com a outra mãe? Você acha que tem algo que surge essa comparação? Você acha que a rede social ela também tá potencializando Eu ia muito falar isso? sobre isso. Eu acho que a rede social, ela é um ponto muito bom, né? Se você souber usar, eu mesmo trabalho com a rede social, então se você souber usar isso a seu favor, é muito positivo, é muito bom. Mas o que a gente precisa muito pontuar é que não existe vida perfeita, casamento perfeito, maternidade perfeita, mulher perfeita, né? Seria muito ideal que a gente fosse a mulher de Provérbios 31, mas eu pelo menos me coloco no lugar de estar longe ainda. Eu busco todos os dias ser essa mulher, mas eu tô longe dela. Então, eu acho que a internet, ela virou um espaço onde as pessoas mentem muito, elas mascaram muito quem elas são. E quando você é verdadeira demais, olha, meu Deus. Aí tu é polêmica, né? Sim. Exato. Quando você tira suas máscaras e mostra... O que eu achei bem legal, assim, do seu conteúdo, que eu elogio pra quem eu posto, assim, gente, é muito legal. Porque não tem aquela máscara de... E eu quis muito sim. isso, até quando eu chamei a agência pra me ajudar, eu falei assim, ó, eu preciso ser de verdade. Se for pra me mostrar uma Bruna que não existe, eu não quero, porque isso já tem. E isso aí ganha muito engajamento, seguidor, a mentira ganha, né? Sim. É sempre. Mas assim, ó, eu acho que precisam de mulheres reais, sabe? Que vão falar assim, gente, tem dia que eu acordo querendo que meus filhos fiquem trancados no quarto o dia todo. Porque eu tô de saco cheio, eu tô cansada. Então, o meu papel é esse. E eu acho que as mulheres se comparam muito, porque você vai olhar realidades diferentes que a tua. E eu até falei sobre isso no meu Instagram essa semana. Nós temos vidas reais.
e realidades diferentes. Hoje, a Bruna de hoje, eu tenho uma funcionária para me ajudar de manhã em casa. Eu consigo ficar só com as minhas filhas. Só que no início não era assim. Só que no início não era assim. À tarde, eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para trabalhar no conteúdo, no Instagram, que hoje é meu trabalho. De noite, eu tô com as minhas filhas. Eu não posso me comparar com uma mulher que é CLT, que acorda às 6 horas da manhã, pega o filho, deixa na creche, vai buscar às 7 horas da noite, chega em casa, faz a janta. E ela não pode se comparar comigo. Porque nós temos realidades diferentes. Dentro da maternidade existem realidades muito diferentes. Aí você abre o seu Instagram, você vê uma mulher que tem 3, 4 babá, essas blogueiras, essas influencers, que na verdade elas não têm que te influenciar. Entendeu? Porque, primeiro, que elas não têm o Senhor. Segundo, que elas têm, às vezes, uma condição financeira muito diferente que a tua. E terceiro, tu tem que ver qual é a realidade, mas tu também tem que ver para que ela quer se dedicar. A minha dedicação é para as minhas filhas hoje. Mas tem aquela que ela quer trabalhar, que ela quer ganhar a vida, que ela quer... E os filhos estão em segundo plano. Aí tu pega uma mãe... E tem aquelas que comum, precisam... Que precisa, por necessidade. E ela vai se comparar com uma mulher dessa, ela vai se frustrar. Então, assim, ó... Porque eu acredito que, assim, se toda mulher pudesse escolher, por escolha... Exatamente. Ficaria possível. Mas nem toda tem essa nem escolha. Toda. E, assim... Uma coisa que a gente tem que pontuar muito é que a gente vê Provérbios, e a mulher de Provérbios, a gente acha que era aquela mulher que ficava só em casa, cuidando só do filho, só da casa. E, gente, eu acredito muito, assim, ó, que a mulher hoje, ela tá em frente de diversos trabalhos, e a mulher, Deus deu esse talento, esse dom pra mulher de ser ágil, de conseguir comandar várias coisas ao mesmo tempo. A mulher de Provérbios era assim, ela dava ordem, ela organizava, ela administrava, né, ajudava nas finanças, porque tem mulher que tem mais esse conhecimento, mas o que a gente precisa pontuar são prioridades. Então, assim, dentro disso, da mulher poder fazer tudo o que ela puder fazer, a tua prioridade continua sendo a tua casa, teu marido e teus filhos, né? Então, assim, você pode ter várias vertentes da sua vida. A mulher empresarial, a mulher que trabalha fora, a mulher que conquista, mas a sua prioridade continua sendo a tua casa e teus filhos. Então, você não pode querer ganhar o mundo e perder tua casa, porque ali você é insubstituível, e eu falo muito isso. Aqui dentro de casa, ninguém vai me substituir. Na rua, talvez, num cargo, numa empresa, num trabalho, existem N advogados, N médicos, N secretárias, mas a Bruna, mãe da Valentina, Charlotte, Caterina, esposa do Charles, só tem eu. Então, ali dentro eu sou insubstituível. Mas em outros lugares, não. Então, ali dentro eu preciso encontrar esse lugar de harmonia, de paz, mas também de realização. E saber que aquela casa, ela é minha. Ela não é a casa da blogueira que eu sigo na internet, sabe? Então, assim, eu acho que falta mesmo mulheres reais que passam a realidade do seu dia a dia, os seus desafios no casamento, na maternidade, mas também cabe a você escolher o conteúdo que você está buscando assistir. Porque assim como tem as infutilidade, né? As inúteis na internet, existem também pessoas que estão construindo algo certo. Então, escolha seguir essas pessoas. Se for para se espelhar em alguém, se espelhem nessas pessoas, mas também não se compare. Eu odeio comparação, né? Sim. E essa é a pergunta que eu ia fazer pra você. Eu odeio comparação. E como parar de se comparar? Porque tem aquela mulher que ela se colocou naquele lugar, às vezes não sabe nem como que ela foi parar naquele lugar, de se comparar com a vida, a realidade de outra mulher, e ela não sabe como sair dali. Eu acho que primeiro você precisa se encontrar no Senhor. Porque a mulher que ela sabe quem ela é em Deus, ela não precisa de aprovação. E eu falo isso mesmo com o coração aberto. Porque eu já fui muito essa mulher. E às vezes eu ainda quero voltar para esse lugar de comparação. É muito difícil para mim. Eu sempre tive muito problema com autoestima. Sempre tive muito problema com comparação, de me comparar com as pessoas. E eu preciso buscar em Deus uma identidade da Bruna. Eu ensino muito isso para as minhas filhas e isso vem de confronto muito comigo. Até essa semana nós estávamos fazendo um devocional e o tema do devocional era identidade. Porque Deus nos deu uma identidade. Muitas das vezes eu não gostava do meu jeito de ser. Né? Meu jeito de serelepe, expressiva, intensa, estressada, nervosa. E eu falava assim, ai, Senhor, me muda, eu não quero ser assim. E Deus falava assim, Bruna, eu te fiz assim. Eu posso te moldar, mas eu não vou te mudar porque eu te fiz dessa forma. O meu caráter vai te moldar, mas não vai te mudar. Porque essa é quem tu é.
Então, primeiro, para não se comparar, é você entender quem você é em Deus. Entenda quem você é em Deus. Você é filha amada, você é escolhida, para o que o Senhor te escolheu, o que o Senhor espera de você, né? Então, assim, entenda quem você é em Deus. A partir disso, você não vai conseguir se comparar com pessoas muito distantes de quem você é, da sua identidade, sabe? Porque nós somos únicos. Essa é a realidade. E até entrando um pouco sobre esse assunto, sobre buscar em Deus essa identidade, eu falo que a maternidade, se ela tá te separando de Deus, te distanciando de Deus, a culpa é sua. Não, eu vejo assim, eu não tive tempo de orar, não tive tempo de falar com Deus. Gente, se você tá trocando a fralda de um bebê, você fala com Deus. Quando você tá dando um banho no seu filho, você fala com Deus. É uma vida, né? É uma de vida. Quando você tá adoração, fazendo né? uma comidinha pra ele, você fala com Deus, entende? Porque as pessoas, elas têm na religiosidade que pra acessar a Deus tem que ter um ritual. Um ritual, aquele devocional. Sim, você tem que ter um ritual pra você acessar a Deus. E você louva a Deus, você acessa Ele na sua rotina, né? É viver o extraordinário no ordinário. Quando você acessa a Deus, quando você tá fazendo carinho no seu filho, olha, eu abençoo, eu declaro sobre a tua vida que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que Deus vai preparar um bom casamento. Você já tá declarando. Você prepara uma mesa, uma refeição. Você vai plantando uma semente espiritual que vai nascer junto com aquela criança. Agora, você usa da maternidade pra destruir a vida daquela criança quando você só reclama, quando você amaldiçoa, quando você fala que é só um peso, é só um cansaço. Tá sempre Aí cansado. A criança vira aquele adulto insatisfeito com a vida, vira aquele adulto distante de Deus, porque foram palavras que foram semeadas na vida dele desde quando era criança. E eu queria até que você complementasse isso sobre como você acha que é o papel espiritual da mulher dentro da casa, principalmente na maternidade. Eu era aquela pessoa que me cobrava demais de ter esse ritual. Um dia um pastor me falou assim, Bruna, tu criou um Deus inacessível. Tu criou um Deus dentro do teu coração que tu acha que tu precisa acordar 4:30 da manhã, preparar tua Bíblia, teu caderno, abrir, ficar ali 2 horas com ele orando, jejuar todos os dias. Só que dentro da maternidade, tu não consegue encontrar esse tempo e esse espaço. Então, tu criou um Deus inacessível, que tu só consegue acessar ele se for dessa forma. E Deus é multiforme. Então, assim, quando a Bíblia mesmo fala, há tempo para todas as coisas. Tu acha mesmo que Deus ia te dar a maternidade para trazer um peso sobre ti? Então, assim, se Deus te fez mãe, é para aquilo semear na tua vida de uma forma positiva. Se você tá trocando, como tu falou, tá trocando um filho, você tá, Senhor, obrigada pelo meu casamento, obrigada pelos meus filhos, eu profetizo que ele vai casar, que ele vai isso, que ele vai aquilo. Você tá num banho, você tá falando sobre, às vezes, uma tarefa da escola, está semeando. Então, esse meu papel foi entender que no meu dia a dia eu não precisava separar 1 hora para o Senhor. O meu dia é dele, a minha vida é dele. Tudo que contempla o que eu sou, o que eu faço é dele. Então, no meu dia a dia, eu posso incluir isso. E se eu encontrar, assim, um tempo, hoje eu consigo esse tempo, eu coloco as meninas para dormir, ou à tarde eu vou lá, abro minha Bíblia, consigo ter esse tempo de devoção, de devocional, mas nem sempre foi assim. Quando tá com criança pequena em casa, aquela correria, eu conseguia só, às vezes, sentar e falar, Senhor, obrigada pelo meu dia. E eu sentia a presença de Deus ali comigo. Por quê? Porque ser mãe é algo que Deus te fez para ser mãe. Então, ele não iria te dar algo que fosse um peso sobre a tua vida, que fosse trazer um peso, assim, de cobrança mesmo. Hoje eu não consegui ter um tempo com Deus. Você acha mesmo que Deus se importa com isso? Por quê? Porque quando você está cuidando do seu filho, Deus está ali, Deus está vendo, né? Então, aquele assim, orar sem cessar, né? Exatamente, o tempo todo. Sim, o tempo todo. Às vezes eu tô levando elas pra escola, eu coloco um louvor e eu começo a orar ali, né, em línguas e começo a agradecer por elas, agradecer por ter a oportunidade de estar levando elas na escola. É nesses momentos, assim, que tu vai adorando a Deus, engrandecendo o nome dele. E eu acho que Deus se contenta disso, sabe? Deus não quer nada que seja muito pesado pra ti. E o que seus filhos ensinam sobre Deus? Porque eu acredito que cada filho a gente aprende algo diferente sobre Deus. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo para você entender melhor a pergunta. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tinha essa visão de um Deus, um senhorzinho carrasco que tava exatamente. Lá em cima, e eu tinha que fazer muitas coisas para ter acesso Deus a tá ele. vendo, né? A mãe falava assim, Sim. Deus tá vendo. Mas quando eu tive a minha filha, eu vejo assim, ela pode errar, ela pode me desobedecer, ela pode...
mas no final do dia eu quero o melhor pra ela. Exatamente. Ela me pede tudo e eu sei o que é melhor pra ela. Sim. Então, por exemplo, se ela me pede um carro, eu não vou dar um carro, ela não sabe dirigir, ela não sabe nem andar direito, não é tempo dela ter aquele carro. Sim. Então eu comecei a olhar Deus assim como um pai. Falei, Deus, o Senhor é um pai, porque o Senhor me fala não, é porque talvez eu não tô pronta, não Pra tô cuidar, preparada, né? não tô madura o suficiente pra receber, né? E quando nós nos tornamos mães, a gente começa a olhar Deus mais como pai. Mais como Teve pai. essa chave, assim? Teve. Você também? Teve bastante, assim. Eu senti mais um Deus de amor, não um Deus carrasco, como tu falou, né? Mas cada filha, ela, como eu falei já, ela exige algo da gente. Sim. E assim, a Valentina mesmo, ela me tirou da minha zona de conforto. Eu acho que ela semeou isso em mim, assim. Né? Outra filha me ensinou a ser paciente, a ter domínio próprio. E a terceira filha, ela me ensinou leveza. Na verdade, ela foi profetizada mesmo, a palavra dela é que a gente ia ter mais um filho e com ela ia vir um tempo de leveza e prosperidade sobre a nossa vida. E eu sinto isso nela. E eu senti sabe? isso nela quando eu conheci ela. Eu Porque eu falei, sinto isso gente, que nela. criança leve. Ela é assim. leve, ela é amorosa, tudo, mas assim, ela me dá essa leveza na maternidade. Eu acho que, de verdade, eu me encontrei como mãe quando eu tive a terceira filha. Não por ela, mas porque junto com ela veio essa leveza e veio esse novo olhar sobre mim, sabe? Até então, eu era aquela mulher, assim, que tava... A Marta, né? Tava o tempo todo atarefada, o tempo todo fazendo alguma coisa, o tempo todo me dedicando. E quando eu via, eu falava assim, o tempo só tá passando. Eu só tô... um dia após o outro, só cuidando, mas eu não tô vivenciando a maternidade. Eu só tô vivendo, eu só tô sobrevivendo. Só tô empurrando com a barriga, sabe? Querendo que elas cresçam, assim, empurrando com a barriga, porque era pesado, porque era difícil cuidar delas, cuidar da casa. E a Caterina, ela trouxe essa questão de leveza pra minha vida. Então, hoje eu consigo ser uma mãe mais leve pras três, sabe? E Bruna, e como combater aquela culpa que, né, por se sentir insuficiente às vezes, né? Como você combate isso no seu dia a dia? Fala, depois de tanto aprendizado, assim. É aquela frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sim. Eu me cobro muito. Até já fui várias vezes, assim, fui para sessões, terapias, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrei demais. E eu não estava curtindo a maternidade por me cobrar. Eu queria ser uma mãe perfeita. E aí, quando eu olhei para mim mesmo, e uma das tarefas até na terapia, ele falou, o que é ser uma mãe perfeita para ti? E eu pontuei várias coisas e aí ele falou assim, então pergunta para tuas filhas. E aí, quando eu fui perguntar para elas, não era nada daquilo que eu tinha pontuado. Para elas, a perfeição tá num bolo que eu faço. E eu falava assim, tão insignificante, um bolo de café da tarde. Ou sentar no sofá para ver um filme, jogar um joguinho sentado no chão, à noite do cinema, esconde-esconde dentro de casa. E eu pontuei a perfeição como uma outra forma. Como que você pontuou? Assim, coisas que eu tinha colocado era tipo assim, aquela mãe que como é que é? Faz cursos para entender melhor a alimentação, o sono, a rotina, e me cobrando no sentido assim, ó, de ser performance. uma mãe mais calma, que gritasse menos, que não. Isso me chocava muito. Eu falava assim, eu não quero ser essa mãe que tá o tempo todo falando alto, que tá o tempo todo. Só que elas não pontuaram isso, elas pontuaram coisas assim. E quando eu perguntei, o que você não gosta, mamãe? Era só assim, ó, quando você não tem tempo pra gente. Então, se tu parar pra perguntar isso pro teu filho, é muito distante daquilo que tu, né, pontua como perfeição. E eu me cobrava muito de ser uma mulher perfeita. Até que um dia eu vi que não existe perfeição, existe a mãe que elas precisam. Quem elas precisam, né, que eu seja. E aí é buscar nisso, assim, sabe? Tentar ser a mãe que a Valentina precisa para essa fase, a Charlotte precisa para essa fase, a Caterine precisa para essa fase. E dentro disso, me achar também, não me perder, não ficar distante de mim, né? Então, minha dificuldade maior hoje mesmo é conseguir conciliar cada filha, cada potinho, marido, eu, assim, para que nada falte. E reconhecer, eu acho que a mãe que reconhece que errou, ela tá assim, ó, anos-luz na frente. Os filhos a serem. Então, assim, quando eu me excedo, eu peço perdão.
eu volto atrás, eu falo, ó, a mamãe se excedeu, eu não poderia ter feito isso, eu não poderia ter falado assim, não poderia ter agido dessa forma. Porque mais do que o que a gente fala é o que a gente faz. O filho vê o que a gente faz, não o que a gente fala, né? Então, assim, não adianta eu falar, não fala palavrão, e eu falar, não faz tal coisa, e eu fazer. Então, quando eu vejo que eu me excedo, eu peço perdão, peço desculpa, eu retrocedo, eu falo, a mamãe errou. E uma coisa que eu pontuo muito pra elas é assim, ó, eu erro, eu sou ser humano, não é sempre que eu vou acertar com vocês, eu também tô aprendendo, eu também tô amadurecendo, eu também tô crescendo, então eu me torno vulnerável para as minhas filhas, sabe? Eu não torno aquele padrão inalcançável, porque senão elas vão crescer achando que a mãe é inacessível e que tá muito distante elas serem daquela forma. E eu não gosto. Até para as minhas filhas eu me torno vulnerável. Ó, às vezes eu choro, elas veem eu chorando. O que foi, mãe? A mamãe tá triste, a mamãe não tá legal, hoje a mamãe não tá bem. Então eu sou muito transparente com os meus sentimentos para que elas possam ser também, né? E eu vejo assim, eu vi até uns que foi nas redes sociais um vídeo falando sobre isso. Tem pais que eles querem buscar sempre, eu tenho que ter o melhor carro, tenho que ter o melhor carro, tenho que ter a melhor casa pra dar pros meus filhos, pra eles. As crianças, elas Não não se ligam pra isso. importam com isso. Não. Sabe o que elas querem? A presença dos Exatamente. pais ali, elas querem o carinho, elas querem o tempo de qualidade. Eu também perguntei pra minha filha, por conta de uma trend que tava tendo no TikTok, falei, filha, por que você acha que a mamãe te ama? Porque eu queria saber a resposta dela. Porque você me beija, porque você me abraça, porque você fala que me ama. Cada filho responde diferente, é muito doido, Sim. né? Então, assim, ela... É o que ela vê. Ela não vê as coisas que eu compro pra ela. Às vezes eu quero a melhor roupa pra ela. Às vezes eu quero a melhor presilha pra ela. Eu quero ela, sabe, sempre... Ela não vê isso, ela não se importa. Não se importa. É a forma com que ela se sente amada. Então é importante a gente também... outro ponto importante que você falou também. Quando você erra e reconhece, você tá ensinando o adulto a não viver no orgulho. Exatamente. Porque senão vira aquele adulto orgulhoso. Errou, não, eu tô certo mesmo, eu sou assim mesmo. Eu gritei, eu falei, eu errei, mas é meu jeito, é meu temperamento. E não transferir, né? Sim. Às vezes, assim, eu vejo que a gente transfere muito, tipo assim, ó, eu falei contigo desse jeito porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque... Não, eu falei desse jeito porque eu errei, eu não deveria ter feito isso. Independente se a criança fez, se não fez, eu deixo bem claro isso, não existe motivo para eu ter perdido a paciência. Eu perdi porque eu errei. Não foi porque você fez algo, porque... Então, eu tenho essa comunicação muito clara e eu gosto de ter comunicação clara com as meninas em tudo, em todos os assuntos. Agora, entrando na questão da adolescência com a Valentina, eu tenho a comunicação clara com ela, porque eu senti muita falta disso. Por exemplo, não faz isso. Aquele dia que a gente tava conversando e eu fui tocar no assunto sensível, eu falei, pode falar esse assunto aqui? Você falou, não, pode falar que com ela já tá na fase de aprender. De aprender, eu falo, porque assim... A minha mãe falava assim, não faz isso, tá, mas por quê? Por que não faz? Não tinha um porquê que eu não poderia fazer, ou porquê que era errado. Então, eu ensino pra ela assim, filha, você não deve fazer isso por causa disso, daquilo. Ou então, toda parte, né, a questão sexual, a questão agora, entrando nessa fase, eu tenho muita liberdade pra conversar com ela. Eu não acesso sem ela deixar, então assim, eu não busco assunto com ela se ela não tiver interesse de saber. Porque daí eu acho que eu tô fazendo algo precoce, né? Mas se ela me pergunta, qualquer coisa que ela me pergunta, eu respondo. E eu respondo a verdade. Eu não respondo, tipo assim, por que eu nasci? Cegonha. Não, eu respondo a verdade, como que funciona, sabe? Porque se eu não falar, ela vai descobrir de outras formas e grande parte de chance de ser de forma errada. Né? Internet tá aí, o Google tá aí, né? O chat GPT tá aí. Então, assim, qualquer coisa que você pergunte ali, a criança vai saber, vai ter acesso. Então, eu falo muito pra ela, assim, Valentina, qualquer dúvida que você tiver, me pergunta. Aquilo que eu puder responder, eu vou te responder. Aquilo que eu não souber, eu vou procurar saber pra te responder. Mas não tira a tua dúvida com uma amiga, com um amigo, com um professor, tira comigo. A gente antes de ir pra essa parte final, que a gente faz aquele bate e volta, que eu gosto bastante, você falou que é uma filha adolescente, eu tenho uma irmã adolescente, e o maior vilão dessa fase é o celular. E antes de entrar nessas perguntas, eu queria só entender a sua visão assim, de mãe, como lidar com essa fase, quando a filha começa a usar o celular um pouco mais privado, quando se você tem essa educação de pegar o celular, às vezes, de conferir o que está acontecendo ali, e compartilhar um pouco a sua experiência.
Então, na verdade, assim, ó, a respeito de celular e telas, eu tenho uma opinião. Eu acho que proibir não é o caminho, porque eles vão crescer no mundo com telas e vai cada vez ficar pior, né? A tela vai ficar cada vez mais Na nossa acessível. época não tinha, mas hoje Não existe, tinha. né? Eu fui ganhar meu primeiro celular, tinha 16 Uhum. anos, e era aquele Nokia laranja, Uhum. que tu tinha que mandar SMS. Então, assim, não tinha. Hoje já tem. Daqui a pouco eles não vão mais nem ler livro na escola. Vai ser tudo. Agora já tem o Kindle, que tu lê livro no Uhum. Kindle. Daqui a pouco não vai mais existir mesmo. Vai ser tudo muito celular, internet, computador. Uhum. Então, assim, ó, o que eu ensino para elas é que elas podem ter acesso com moderação. No caso da Valentina específico, ela ganhou um celular com 12 anos. Por quê? Porque elas estudam em escolas diferentes. Meu marido viaja. Eu precisava ter comunicação com ela, né? Eu precisava saber se eu tô chegando, alguém vai buscar, alguém vai levar. Então, eu preciso ter comunicação. Como que funciona o celular dela? Ele é linkado na minha conta. Então, ele ali, no nosso caso, é o iPhone, né? Então, ele tem um modo familiar, onde eu consigo colocar tempo de uso para ela. Então, ela tem tempo de uso para usar rede social, joguinho. No caso dela, está limitado a 30 minutos por dia. A partir do momento que ela usa, ele trava e ele não vai abrir mais. O Instagram dela está linkado ao meu Instagram, ao meu celular, então toda mensagem que ela recebe, tudo que ela acessa, tudo que ela entra, tudo aparece aqui para mim. Tudo que ela responde, tudo aparece aqui para mim. Então eu consigo olhar tudo aqui. E o WhatsApp também. Então, assim, eu confiro sim. Ela não dorme com o celular no quarto, né? Até porque, como ela tem tempo de uso, por exemplo, ela consegue usar o celular liberado 1 hora por dia nos aplicativos, em geral. E nos outros aplicativos, como o WhatsApp e o telefone, o contato fica livre só para mim e para o pai dela. E eu acho tão interessante isso, porque não é algo escondido dela. Não é escondido, Ela ela sabe sabe. disso. Na verdade, ela ganhou diante dessas normas. Condições. Às vezes, finais de semana, sábado, domingo, eu solto um pouquinho mais de tempo ali. Às vezes ela quer bater uma foto, alguma coisa. Eu vou sentindo isso. Assim como eu vou sentindo também quando eu tenho que tirar. Quando eu vejo que ela tá mais rebelde, que ela tá mais respondona, mais malcriada, eu vejo assim, opa, o castigo dela é o celular. Hoje ela não tem mais idade para eu me corrigir ela, de repente, dando uma palmada, alguma coisa assim. Mas o castigo dela é sempre o celular. Funciona, porque ela gosta, né? Eles gostam de mexer ali, conversar. Mas ela tem o celular com monitoramento. A gente monitora. E ela mesma entrega na hora de dormir. Ela vem, ó, mãe, meu celular, deixa no quarto com a gente. Ela não fica com o celular no quarto sozinha. Assim como elas têm televisão lá em casa, né? Elas têm televisão no quarto, as meninas têm, ela tem, eu tenho, a gente tem na sala, mas é tudo monitorado. Ninguém fica com a porta trancada no quarto, a gente vê o que elas assistem. Questão de filme, série, porque agora ela tá nessa fase de querer ver série, adolescente e tal. Tudo que ela vai assistir, eu assisto primeiro. Mãe, eu quero assistir aquele filme. Posso assistir? Eu vou, assisto com o Charles ou assisto sozinha, vejo se não tem nada e ela assiste. Agora, assim, ó, não tem como excluir totalmente, ao meu ver. Não tem. É igual assim, esse dia, mas tinha uma série que tinha um beijo de 2 homens, vamos supor. Ela vai ver na rua, ela vai ver no shopping, ela vai ver na praça, ela vai ver em todo lugar. Não, porque ela vê isso até pessoalmente. Porque exato. Dia, né? O que eu puder evitar, eu evito. Mas às vezes a gente tá assistindo alguma coisa junto e aparece, elas mesmo já falam, já sabem, passam pra frente ou alguma coisa assim. E lá em casa funciona dessa forma, né, a gente tá sempre junto, eu tô sempre junto com elas raramente ficam sozinhas, assim. Quando ficam sozinhas, elas não querem ficar na televisão, elas acabam brincando, descendo pro parque, pra piscina. Mas eu dessa concordo, forma. assim, dessa linha de que filhos, principalmente na cidade, não existe essa de privacidade. Não. Mas, ao mesmo tempo, com a transparência. Exato. Porque existem pais que eles acessam a privacidade de uma forma assim. Jamais faria comigo, escondido. algo bem pessoal, assim, né? Eu ganhei um diário e esse diário tinha uma chavinha. Sim. E meus pais falaram: olha, escreve tudo que você sente nesse diário. Tudo. Vai ser só seu. Só você tem a chave. E menina, a bobinha, que criança, eu senti escrever tudo. Eu apaixonei pelo menininho da escola. Sim. Eu escrevia a minha vida. E aí, quando meus pais brigavam comigo, ela escrevia. Sim. Até um dia eu senti que eu fui invadida. Eu fui invadida porque no momento de uma discussão, tudo que eu achava que eu poderia ter confiança ali foi tirado de mim. Foi tirado. Então, quando você fala pro seu filho,
toma isso aqui é seu, mas eu sei o que tá acontecendo aqui dentro. Eu falo. Você tá sendo verdadeira. Muito verdadeira. Quando você toma a chance do seu filho de decidir se aceita ou não, se inscreve ou não, no meu caso, né? Você tira, você por exemplo, isso gera em mim uma dificuldade de confiar em pessoas, Sim. porque isso foi tirado de mim há muito tempo. Então foi algo assim que, até hoje, assim, algo que eu falo, eu não acredito que isso aconteceu. Sim. Porque era onde a gente sente a liberdade de expressar nossos sentimentos. E isso travou tanto a minha vida que eu tenho essa dificuldade até hoje de transmitir, de compartilhar, até de criar laços, assim, né, de amizade, de alguma comunhão, por achar que eu tô sendo invadida de alguma forma. Sim. Então, a importância dos pais cuidarem também dessa... Tem que ser transparente, Tem que ser transparente, né? Porque você ensina seu filho a não mentir, você tá mentindo pra ele. Sim, exatamente. Então, não assim, faz sentido. Né? Eu acredito que não existe essa questão de privacidade, mas desde que você libere algo que, do jeito que você faz, assim, é um ótimo exemplo pra quem tá assistindo, né? Eu confiro, eu vejo, eu tenho acesso às mensagens dela. E assim, ó, essa idade é uma idade difícil. Sim. A gente já teve. Então, é tudo muito aflorado, muito assim. E nos dias de hoje, pior ainda. Pior ainda. Só que naquela época, como que você aprendeu? Não foi, às vezes, ouvindo o pai, não foi ouvindo a mãe. Às vezes, Deus permite a gente passar por um processo que ela vai ter... Então, tem coisas, assim, que são naturais da idade dela. Às vezes, ela... Eu falo muito assim, ó, Valentina, tudo aquilo que você me falar, por pior que seja, você não vai tomar castigo, não vai apanhar, não vai nada. Agora, se eu descobrir e você não me falar, daí você vai tomar castigo. Então, eu crio essa liberdade para ela me falar qualquer coisa e ela não vai ser punida por isso. Então, assim, já teve momentos dela falar coisas que eu tive que segurar, assim, e falar, tá bom, sabe? E eu querer, assim, explodir, mas eu falar, não, eu fiz um combinado com ela. Se ela me falar, eu não vou. Agora, tudo aquilo que eu descubro, aí o buraco é mais baixo, daí a gente dá um castigo, às vezes, né? A gente conversa nesse sentido. E eu deixo essa liberdade para ela conversar comigo. Eu não tinha isso com meus pais e isso foi muito difícil para mim, porque eu escondia, eu mentia, eu não queria contar, porque tudo era religioso, tudo era um problema. Tudo era pecado. Tudo era pecado, sabe? Então tem coisas que eu pontuo com ela, o que é pecado e o que é errado. Então mentira, pecado. Não honrar, pecado. Desobediência, pecado. Agora tem coisas que é natural da fase, né? Gostar de um menino, daqui a pouco gosta de outro. E aí, ai, mãe, porque é o amor da minha vida. E eu falo, filha, não é, filha. Durou uma semana. Durou uma semana, daqui a pouco já tá gostando de outro. Aí eu falo muito, filha, a mamãe já teve essa fase. Mas sim, pra mim é mais fácil do que pro meu marido. Pra ele é mais difícil. Mas eu achei interessante que lá em casa também tem esse lema. Que é assim, ó, quem fala a verdade não merece castigo. Exatamente. Então, às vezes, a minha filha tá assistindo desenho lá na televisão e ela é proibida de ver sobre bruxas, sobre qualquer assunto assim, né? E aí eu ouvi uma risada lá no meu quarto. Aí eu falei, o nome da minha é Valentina também. Falei, Valentina, que é isso? Ela, ai, mamãe era uma bruxa, mas eu tirei rápido, eu juro. Então, assim, eu vou lá, então, assim, ó, mesmo que for, né, ela falou a verdade, ela não vou deixar de castigo. Então, quem fala a verdade não merece. Elas assistem mais, assim, a TV de manhã, elas estão em casa, então elas acordam, aí vê um pouco de TV, depois vai fazer a tarefa, vai se arrumar pra escola, é tudo muito rápido amanhã, né, amanhã passa muito rápido. Mas à tarde vão pra escola e à noite elas têm mais tempo com a gente, assim, então é bem, bem tranquilo. Agora vamos daquele bate-volta. Vamos. Que eu gosto, aquelas respostas mais curtinhas, mais diretas. Eu vou fazer a pergunta, você já vai. Tá. Mãe perfeita existe? Não existe. Seria ótimo se existisse, mas né? não existe. A comparação, ela edifica ou destrói? Destrói. Em todos os sentidos, destrói. Até você comparar um filho com o outro, isso destrói muito, né? Nós somos únicos. Únicos criados por Deus e, assim, nas suas individualidades, no seu jeitinho, né? Cada um tem o seu lado bom, tem os seus defeitos. Então, assim, comparação pra mim destrói em todos os sentidos. Não, até a comparação às vezes com outra mãe, com outra realidade. Tudo. Assim, comparar marido, comparar maternidade, comparar casamento, comparar filhos. Eu não gosto de comparação. Sim. Eu não gosto. Porque cria feridas na pessoa eu prego muito contra isso, assim, sabe? Sua irmã não faz assim. Você pode se influenciar com aquilo, você pode ter uma referência daquilo. Nossa, tem mulheres que eu tenho referência de casamento. Minha mãe é uma delas. Eu olho pra ela e falo, nossa, tenho referência nesse sentido, no sentido de perdão, no sentido... São referências, mas não comparação. Sim, não comparação. O que mais pesa na maternidade, a culpa ou o cansaço? Acho que é a culpa. Porque cansaço é natural, né? Cansaço a gente cansa todo dia. Tem dia mesmo, assim, que eu falo assim, anteontem, na segunda, eu falei assim, ó,
ai, vou botar essas meninas pra dormir 10 minutos mais cedo pra mim descansar. Mas a culpa é pior. O que forma mais um filho? Palavras ou exemplo? Eu acho que exemplo. Porque a palavra, dependendo da palavra, né? A palavra é o que eu falei, não adianta você falar uma coisa e você não ser exemplo naquilo. Mas, eu acho que os dois, porque as palavras de edificação para eles, você pode, você consegue, você é inteligente, você é corajoso, eu acho que isso é necessário. Mas o exemplo também de estar ali todos os dias sendo vulnerável, mostrando quem você voltando atrás. Eu Acho acho que que um assim, a pouco dos palavra dois. direciona e o exemplo ele edifica a Ele vida de uma edifica. criança. Eu acho que os dois caminham junto, Uhum. sabe? Porque não adianta você falar, ai, meu filho, você tem que orar, você tem que buscar E Deus. aí não. A criança nunca te vê orando. Meu filho, você tem que ser calmo, mas a criança nunca te vê uma mulher calma, sempre te vê irritada em casa. Então, que exemplo que a criança Uma tá vez eu tendo? falei pra Charlotte, não grita. Ela disse, mas você grita, mãe. E aí, como que você faz? E aí? Não tem o que fazer. E por último, assim, qual que é a maior missão de uma mãe? Eu acho que, assim, difícil essa pergunta, mas eu acho que é implantar o Senhor na vida dos filhos. Eu acho que essa é a missão mais difícil, assim. E aí eu acho que é através do exemplo, da palavra, mas implantar Deus é no dia a dia, né? Sim. É com atitudes, é com seu exemplo. E fazer com que os filhos amem o Senhor tanto quanto você, né? Eu falo pra elas assim, o meu maior medo é que elas não amem a Deus tanto quanto eu amo, não se entreguem pra Deus tanto quanto eu se entrego. Mas aí a gente entra naquele que o exemplo arrasta. Então, assim, se eu for essa mulher que ama o Senhor sobre todas as coisas, que se dedica ao Senhor, elas vão enxergar isso e é inevitável, né? Quem já pisou no Santo dos Santos é aquilo, né? Então, assim, o meu maior que eu posso passar para elas, assim, é assim, ó, ame a Deus, sirva ao Senhor, é bom, é gratificante, Deus é maravilhoso. Então, eu acho que a missão de uma mãe é implantar isso, esse amor, sabe? Nos filhos, assim. Você disse tudo, assim, ó. Quem já pisou no Santos dos Santos não consegue mais viver longe Não da presença do consegue, Senhor. exato. E de quem é a responsabilidade de colocar o filho lá no Santos Exatamente. dos Santos? É da mãe. Então a mãe tem essa responsabilidade de apresentar. Eu quero muito, eu falo muito para elas assim, ó, meu papel é entregar vocês. Eu vou entregar vocês para um casamento, eu vou entregar vocês para um lar, vou entregar vocês para um marido, né? Até ali é o meu papel. Dali para frente são escolhas, Sim. né? Elas vão poder escolher, né? A gente também não pode, pro resto da vida, ficar culpando o pai e a mãe pelo que acontece na vida do filho. A nossa missão, né? eu acredito que é direcionar. Direcionar, exatamente. E fazer a nossa parte. E eu acho que assim, a Bíblia fala, né? Ensina teu filho, educa, inculca na cabeça dele, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. Pode até se desviar dos caminhos do Senhor, mas aqui, ó, a consciência dele não se desvia mais. Pode, exatamente. Ele pode se desviar, ele pode não estar em Deus, ele pode estar numa festa, ele pode estar numa balada, ele pode estar numa... Mas aqui, ó, a consciência, sabe? Vai estar o tempo todo. Que é Deus, né? A consciência é o Senhor, é o Espírito Santo. O Espírito Santo já vai estar ali o tempo todo, meu filho, tu é meu, tu é meu, tu é meu. Então, eu acho que o meu papel como mãe é esse, sabe? É mostrar para elas assim, ó, é maravilhoso viver com o Senhor. Então é isso. E essa é a nossa missão aqui. Essa é a minha missão. Enxergar os filhos como almas. Porque né? os filhos são a herança de quem? É minha? Sim. Não é. É do Senhor. Então Deus me dá para que eu devolva para ele. Sim, e assim, só para finalizar, nós precisamos olhar para nossos filhos, além de crianças, mas como almas, né? Que Deus confiou a nós para a gente conduzir até o céu. É uma flecha, porque né? tem então, muitas assim, mulheres que, ai, Deus me entregou as nações. Ai, Deus me entregou várias, né? Mas você não está sendo a missionária dentro da sua casa, você não está sendo a missionária no seu bairro. O meu maior, eu falo assim, o meu maior medo é errar nisso. Eu posso errar em qualquer coisa, mas nisso eu preciso acertar. E aí você perante Deus, você vai estar, né? Porque você vai fazer a sua parte, vai mostrar o caminho para as suas filhas. E depois a semente foi lançada. Sim. O meu papel é lançar essa semente todos os dias. Todos os dias lá, inculcar, lançar, colocar na cabeça delas, de manhã, de tarde, de noite, é o que a Bíblia fala, né? Vai plantando, vai plantando. E a gente acha, às vezes, que o plantar é sentar no chão e abrir a Bíblia e falar, né, um salmo, um provérbios. E não, o implantar criar um caráter também. Você vai implantando, você vai criando caráter, ensinando a honrar, ensinando a obedecer, ensinando a respeitar. Isso é implantar o Senhor também.
E para finalizar, eu queria que você deixasse assim um recado para as mães que estão assistindo a gente, né? Para aquelas mães que buscam no Senhor essa mãe que edifica, essa mãe que orienta, mas que elas também reconhecem que não existe mãe perfeita, né? Entrega essa mensagem para as mulheres que elas se sintam também abraçadas por esses sentimentos. Sim. A primeira coisa que eu tenho para deixar é aquilo que a gente já falou. Não existe mulher perfeita. Não existe mulher ideal. Existe aquela que o Senhor colocou Deus te colocou dentro do teu lar, com teu marido, com teus filhos. E o que eu posso deixar é, na sua casa, você é insubstituível. Então, toma o teu lugar como a mulher dessa casa, como a tangedora desse lar, né? E forma disso um lar mesmo, não só uma casa que tem parede, que tem teto, mas um lar onde o teu marido tem paz, onde teus filhos vivam em paz, onde ali tem alegria. Seja alegre, seja uma mulher alegre, feliz com a maternidade, com as heranças que o Senhor te entregou, né? Não olhe para as outras mulheres, não olhe para a internet, não olhe para as outras. Olhe para dentro de você e fala: Senhor, quem tu quer que eu seja dentro do meu lar? Para os meus filhos? Qual é a mãe que eu posso ser para os meus filhos? O que eles precisam, né, de mim? Então é isso, assim, dentro do seu lar você é insubstituível. Fala seu Instagram aí pro pessoal conhecer você. Meu Instagram é Bruna Ferretti, e é Ferretti um R2T, tá, gente? Lá eu compartilho bastante sobre maternidade, sobre casamento, sobre vida com Deus. E é isso. É sempre muito bom ter você aqui, né? É muito bom, né? Assim, Teria muito mais assunto, né, sim, pela frente, na que verdade, maternidade é isso. a gente foi num tópico, assim, bem abrangente, né? Mas eu Sim. acredito que tem muitas outras questões. Você é sempre muito bem-vinda aqui, Bruna. Que bom. É a segunda vez, mas, assim, a gente tá aqui, né? Próximas, Sim. morando pertinho uma da outra. Então, com certeza, terão inúmeras outras... Vamos, sim. Outras participações, é sempre muito bom. E eu quero agradecer também todo mundo que assistiu até aqui. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual foi a parte que mais edificou a tua vida, qual foi a parte que você sentiu assim, um toque do Espírito Santo, uma direção, um conselho que você estava precisando muito ouvir e que foi útil para você, porque é importante pra gente saber, sim, é importante pra gente saber como que Deus tá usando o caso da Oliveira para edificar a tua vida. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Esse canal é novo, mas ele já é um canal bebezinho, né? Um bebezinho, mas já é um canal de bênção na vida de muitas mulheres. Sim. E é que privilégio poder já acompanhar desde o início o que Deus vai fazer daqui para frente, né? Verdade. Conto com vocês. Sigam Casa da Oliveira nas redes sociais e até o próximo episódio.